Queria continuar pensando em tudo isso que a gente vem falando, continuar pensando nos testemunhos dados, na esperança que vence a morte. E é esse o tema que eu queria abraçar essa noite. A gente tem falado da morte, a vida, a esperança que venceu o medo. Mas se eu pudesse dar um título à mensagem de hoje, eu intitularia sem dúvida nenhuma como a esperança que vence a morte. Quando a gente estudou sobre a Páscoa no Velho Testamento, a gente viu que a crise no Velho Testamento seria a morte. O anjo passaria, mas aqueles que tinham o sangue marcado nos umbrais da porta, o sangue derramado do Cordeiro, esses passariam pela morte. No Novo Testamento, quando a gente vê que a morte é algo que é inerente, é algo que me pertence, é algo da qual eu não tenho como escapar, a gente percebe no Novo Testamento que o que é ensinado para nós é que apesar da morte ser algo pelo qual eu tenho que passar, o sangue do Cordeiro me livra da morte. Nos dois momentos, nos dois testamentos, no Antigo e no Velho, o sangue do Cordeiro é que nos faz passar pela morte. Por isso há uma esperança, sem dúvida nenhuma, que vence a morte. E é em cima dessa esperança que eu quero conversar com vocês hoje, olhando para o texto de João 14, de 1 a 6, que diz: não se perturbe o coração de vocês. Jesus está conversando com seus discípulos e ele tem conversado com eles a partir do capítulo 11, dizendo: escuta, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que passar por um caminho que é meu, por um momento que é meu, por uma situação que é minha, eu vou ter que morrer. Ainda vou acrescentar mais ainda a vocês. Eu não só vou morrer, como eu também vou ser traído. Um de vocês vai me trair. E ainda assim, no meio da conversa deles ele disse: escuta, eu vou morrer, eu vou ser traído, e você, Pedro, ainda assim vai me negar por 3 vezes. E aí aquilo bate no coração dos discípulos, e provavelmente os discípulos confrontados com a realidade da morte, a morte do mestre, daquele quem eles estavam seguindo há 3 anos. Jesus ia morrer, nós estamos aqui abatidos com isso. Ele está dizendo que ele vai morrer, o que é que nós vamos fazer, o que será da nossa vida? Jesus está comunicando tudo isso, está dizendo que um de nós ainda vai traí-lo e que o outro ainda vai negá-lo 3 vezes. Quer dizer, cara, a realidade da morte está à nossa frente, é um espelho que nós estamos olhando. Como é que nós enfrentamos tudo isso? E aí Jesus chega para ele e diz: escuta, talvez vocês não tenham entendido ainda. Eu sou especialista em produzir vida da morte. Nessa noite a gente viu 3 testemunhos de como Deus é especialista de produzir vida da morte. E ele chega para os seus discípulos e diz: não se perturbe o coração de vocês. Vocês estão ouvindo falar da morte. Vocês estão sendo confrontados pela morte. A realidade está sendo posta à sua frente. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, aquele que duvidava sempre de tudo, para a conversa e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega em Deus, a não ser por meu intermédio. Pois bem, se a gente tivesse que olhar para essa história, a primeira característica de tudo isso é que a morte destrói qualquer esperança. A morte num casamento, ela destrói a esperança do casamento. A morte numa vida profissional, ela destrói a esperança. A morte na saúde, a realidade da morte na saúde, ela destrói a esperança. A realidade que a nossa vida não é eterna, pelo contrário, nós temos um prazo limite de vida aqui, ela destrói a
a nossa esperança. Tal ponto que o texto começa dizendo que nós não devemos se perturbar ou deixar que o nosso coração se perturbe por causa da realidade da morte. Porque a morte causa sim um transtorno. Quando a gente lê o texto, a primeira característica que o texto mostra é que a morte é uma realidade. Jesus deu esse alerta aos seus discípulos. Jesus trouxe essa realidade aos seus discípulos. Jesus trouxe essa história aos seus discípulos, dizendo: a minha morte está próxima. Eu estou anunciando para vocês. Não é algo do qual eu desconheço. Eu não deixo a vida me levar e nem estou vivendo ações e reações da inconsequência da vida, ou simplesmente é algo que acontece conosco. O que eu quero que vocês saibam é que eu vou morrer e a data da minha morte está próxima. É uma realidade, ponto. Todos nós vivemos com essa realidade. Não há ninguém, e eu falo isso para mim mesmo, sempre que eu olho para minha sogra, não há ninguém na face da terra que não enfrentará essa realidade. Todos nós. A morte é uma realidade. O pastor que me criou, Ari Veloso, amava pregar em velório, porque ele dizia: é quando as pessoas estão preparadas para a única realidade certa da vida da gente, que é a morte. Porque a morte é uma realidade. A gente está bem, a gente está caminhando e de repente, puf, a gente recebe uma notícia, ou a gente chegou numa certa idade, acabou o tempo, acabou o prazo, agora se encerrou a nossa vida. Segunda, quando a gente olha para esta realidade, nós podemos tirar 3 maneiras como nós enxergamos a morte. Primeiro, uma negação. A morte existe, mas talvez ela não seja comigo. Talvez ela não esteja tão próxima de mim. Talvez seja uma realidade muito distante. A morte está aí, mas é algo que eu não considero tanto. A segunda realidade tem a ver com aqueles que não acreditam nem em Deus. Na primeira realidade, a gente olha para a nossa vida e diz: sim, há algo depois da morte. Mas eu não estou preocupado, ou eu não levo em consideração isso, eu nego essa realidade. No segundo momento, alguns podem dizer: não, cara, acabou. A gente é matéria. Acabou, a gente vira pó. Acabou, não tem continuidade. Acabou. Agora a gente pode olhar para o que a Bíblia diz e dizer: espera aí. Há uma realidade pós tudo isso. Há uma continuação pós esta realidade. Então, eu posso me preocupar. A verdade é que a morte, ela é uma realidade. Como é que nós tratamos com isso é outra coisa. A segunda característica que o texto diz, quando ele diz: não se perturbe o coração de vocês, é que a morte, ela nos abala emocionalmente. Jesus está dizendo: escuta, eu estou dizendo para vocês que eu vou morrer e vocês estão destruídos. Não deixe isso perturbar o coração de vocês. Não deixe com que isso domine as emoções de vocês. Não fiquem arrasados, destruídos por causa disso. Porque a morte, a realidade da morte, quando nós a enfrentamos de cara, ela abala os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós ficamos desesperados. Nós sofremos com isso. Nós não sabemos, e a insegurança, a incerteza do que vem depois, traz para nós um transtorno emocional gigantesco. E quando o texto continua, nós podemos olhar que essa é uma realidade tão fraca, tão forte, que o Woody Allen dizia: não é que eu tenha medo de morrer, mas é que eu não quero estar lá quando isso acontecer. Mas isso é uma realidade. Significa que eu não tenho medo, eu não vou me abalar emocionalmente, mas eu não quero estar lá quando isso acontecer. Seu Plínio diz: eu não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa. Interessante isso. Porque a morte, ela mexe com os nossos sentimentos. A realidade dela mexe com as nossas emoções. A gente não quer encará-la. A gente não quer enfrentá-la. A gente não quer passar por ela. A terceira característica do texto, quando a gente pensa não se perturbe o coração, é que ela acaba com os sonhos. Os discípulos estavam frustrados.
Tudo aquilo que eles construíram nos 3 anos de caminhada com Jesus estava acabando ali. Ele estava dizendo que ele ia morrer, e agora? O que vai ser? Acabou o nosso sonho, o mestre está indo embora, aquele que a gente segue não vai existir mais, como se eu não tivesse mais razão para a minha existência. A morte chegou, é algo característico, é algo que eu vou ter que viver, é algo que eu vou ter que enfrentar, e ela encerra com os sonhos, e encerra mesmo, porque eu não conheço ninguém que sonha para depois da morte. Assim que eu morrer, eu quero abrir um negócio. Assim que eu morrer, eu vou trocar de carro. Assim que eu morrer, eu vou fazer a unha. Assim que eu morrer, eu vou cortar o cabelo. Ninguém sonha para depois, porque a morte é o limite do nosso sonho. Por isso, quando a gente olha, a gente percebe que a morte ela destrói qualquer esperança, porque ela é uma realidade que mexe nas nossas emoções e destrói com os nossos sonhos. E Jesus sabia disso. Ele tanto sabia disso que ele está tratando isso com seus discípulos. Escuta, quero ensinar para vocês alguma coisa. No Velho Testamento, vocês viram que o sangue do Cordeiro fez com que a morte fosse enfrentada de forma diferente. Ela não foi um fim, mas ela foi um meio. O meu sangue, aquilo que eu vou passar daqui a pouco, ela não é um fim, ela é um meio. O meio de se passar da morte para a vida. Por isso, apesar de ser uma realidade, o que a Bíblia está nos fazendo é olhar para a morte com um olhar diferente. Por isso, Michael Jackson dizia: eu sou Peter Pan, eu não quero crescer nunca, eu quero viver para sempre. Essa é uma realidade que ele não conseguiu cumprir. Acabou. O Peter Pan teve um limite. O Peter Pan encarou a morte. Ele encerrou a jornada, porque a morte é uma realidade. Como é que eu e você podemos olhar para a morte de forma diferente, já que Jesus Cristo venceu a morte? A primeira característica ou coisa que a gente tem que pensar é a morte e a sua explicação na Bíblia. Por que existe a morte? Qual é a razão da morte? Quando a gente lê o texto de João, o texto diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus vem trazendo para os seus discípulos a realidade pela qual ele vai enfrentar, dizendo: eu vou enfrentar a morte, eu vou passar por ela, é algo que eu e vocês vamos ter que enfrentar tudo isso. Agora, existe uma maneira diferente de se enxergar tudo isso. Não é aquilo que vocês estão acostumados a ouvirem daqueles que nunca foram para o lado de lá. Porque os que foram para o lado de lá nunca voltaram para explicar o que de fato acontece. Eu estou aqui porque eu venho da eternidade. Fui eu quem criei a vida. E eu posso explicar direitinho tudo isso para vocês. Porque eu sou aquele que explica essas coisas para vocês. Eu sou o que detém nas mãos a resposta de todas as perguntas existenciais de vocês, porque eu sou Deus encarnado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque aquele que enxerga a Deus também me enxerga, porque eu vim do Pai, eu e o Pai somos um. Jesus traz o conceito da eternidade nele, por ele ser o Deus encarnado. Creiam nele e creiam em mim. Creiam. Escuta, vocês não precisam sofrer com a morte. É algo novo que eu estou ensinando para vocês. Creiam nele e creiam em mim. Interessante como nos nossos dias a morte está sendo encarada de forma tão presencial e tão viva. Na série do Netflix que chama 13 Reasons Why, onde um adolescente se mata e escreve ou grava fitas explicando o porquê ela se mata. E aí a realidade da morte está na frente de todo mundo. Essa adolescentada tem falado sobre morte como nunca vi. E a questão ela é uma realidade. E o que Jesus está dizendo é: para com isso. Não pensem assim do fim da vida, porque não é o fim da vida. Eu estou trazendo uma história nova. Creiam em Deus,
creiam também em mim. Primeira lição que a gente atira, ou que a Bíblia nos ensina a respeito da morte, é que a morte é consequência do pecado. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Tiago é claro em dizer que o mau desejo que está dentro de mim, este por uma vez, ele flerta, ele ambiciona, ele sonha com o pecado. E sendo seduzido pelo pecado, ele gera a morte. O mau desejo gera o pecado, que por sua vez gera a morte. O pecado é fruto, ou ele traz como resultado, é a paga dele, a morte. Tudo isso porque pecado não é a quebra de uma lei. Você não pode dirigir a mais de 100 km por hora. Opa, passei a 115. Pequei, porque eu quebrei a lei. Pecado vai além disso. Pecado é uma rebeldia contra aquele que escreveu a lei. Porque o problema não é cumprir ou descumprir a lei. O problema é desrespeitar, enfrentar, se rebelar contra aquele que escreveu a lei, que definiu a lei, que diz como as coisas funcionam. E a partir do momento que eu olho para essa lei e digo, eu não quero mais obedecê-la, eu quero simplesmente obedecer ou fazer aquilo que eu quero, o resultado de tudo isso é que eu estou dizendo para aquele que escreveu a lei que você não vale nada para mim. Eu gosto de você, mas você não vale nada para mim, porque o meu negócio é obedecer e cumprir a minha própria lei. Tem uma rebeldia, e esta rebeldia, que se chama pecado biblicamente, nos afasta, nos separa de Deus, e essa separação nos traz ou acarreta a morte. Porque nós morremos, porque nos rebelamos em relação a Deus. Porque nós morremos, porque pecamos em relação a Deus. Porque nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Não tem como um galho ser tirado da árvore e esse galho continuar vivo. O salário do pecado é a morte, e a Bíblia nos ensina isso. A segunda característica da morte que nós aprendemos na Bíblia é que é um inimigo a ser derrotado. 1 Coríntios 15:26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Para pensar, quais são os inimigos que a gente tem na nossa vida? Eu preciso me sustentar. Poxa, eu preciso ganhar dinheiro. Puxa, eu estou passando por uma aflição. Meu filho é desobediente. O meu casamento está se destruindo. Eu não consigo profissionalmente obter os resultados que eu tanto queria. Eu preciso de uma saúde melhor, porque a minha saúde está indo por água abaixo. Quer dizer, existem inúmeros inimigos contra os quais a gente luta a vida inteira. Mas existe um inimigo final. Um inimigo que nós vamos enfrentá-lo. Um inimigo que vai definir a continuidade ou não da nossa vida. É a morte. E ela é um inimigo que precisa ser derrotado, porque se não for derrotado, acaba. Encerra. Por isso, a morte ela é consequência do pecado e ela é um inimigo a ser derrotado. E a terceira característica que a Bíblia ensina a respeito da morte é que Cristo veio para vencer a morte. Romanos 8 é um texto lindíssimo. Capítulo 5 de Romanos, Paulo diz o seguinte: porque eu fui justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Agora já não há mais condenação para cima de mim. O meu pecado foi pago por Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Então, se Ele pagou o preço do meu pecado, que era a morte, eu tenho paz com Deus. Capítulo 6, ele diz que o pecado já não reina mais no meu corpo mortal. Capítulo 7, ele diz que parece que é uma guerra civil. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Aí ele entra no capítulo 8, dizendo, Deus sabe de tudo isso. O problema não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. O problema é que Deus sempre fará por você. Olha que coisa brilhante. O Velho Testamento existia a lei. Quando eu não cumpria a lei, não conseguia tirar nota máxima, o que eu fazia? Eu ia junto à liderança religiosa da época, levava um animalzinho e dizia, olha, eu quebrei a lei, eu não consigo cumpri-la, eu não a cumpri de fato. Então, por causa disso, o pecado traz a morte, um animal precisa ser sacrificado.
no Novo Testamento, Jesus continua dizendo: vocês nunca vão cumprir a lei. E eu não vim aqui dizer que a lei está errada. Eu não vim aqui dar uma nova lei. O que eu vim dizer é que vocês nunca serão salvos pelo cumprimento da lei, porque vocês nunca conseguirão cumprir a lei. Um animal sempre precisará ser morto, um sangue sempre precisará ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. Então está aqui o sacrifício final, aquele que vai pagar o preço de todos os pecados, carregar sobre si. Eu pago o preço, eu morro por você. Eu morro por você. E Romanos 8 vem dizendo que isso é fruto do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? O que é que Cristo veio fazer? O que é que Cristo veio fazer? Ele veio montar uma comunidade diferente, uma comunidade fundamentada em paz e amor, uma comunidade alternativa. Ele veio promover um cuidado maior pelos carentes, que vocês olhem aos órfãos e às viúvas. Jesus Cristo reúne seus discípulos e desde o início ele começa dizendo: eu vou ter que morrer, gente. Eu quero que vocês saibam que eu vou morrer. Eu quero que vocês saibam que eu serei morto. Eu quero que vocês saibam que eu vim com um propósito exclusivo. Quando Pedro se levanta dizendo: você está louco? Eu vou com você pela morte, ou até o fim, na morte. Jesus vira e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando, cara. Porque se você for comigo até o fim pela morte, a sua morte encerra a sua eternidade, encerra a impossibilidade de você ser salvo. Você não pode ir comigo, porque a morte que traz vida é a minha, e eu tenho que ir sozinho. Ninguém morre por mim, sou eu que morro pelos outros. Ele o tempo inteiro veio dizendo: eu sou o cordeiro, eu assumo o lugar do animalzinho. Nunca mais vocês vão precisar sacrificar nada, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui, disposto a vencer de uma vez por todas a morte, porque ele vai pagar o preço do pecado. Que Deus! Que Deus! Por isso, olhando para o texto, como é que a gente encara a morte? Como é que eu e você podemos olhar para a morte hoje em dia? Porque, cara, falar de Páscoa é falar da morte. Não tem como. Quando você pega o que o Israel falou no primeiro dia da celebração de Páscoa da gente, quando ele olha para o Velho Testamento, ele está falando de morte. Quando você pega o que o Juan falou no segundo dia da celebração de Páscoa da gente sobre o significado de Páscoa, ele está falando sobre a morte. Não tem como nós falarmos de Páscoas e simplesmente ficar olhando para chocolate ou ovo de Páscoa ou coelhinho. Não é isso. Quem é cristão encara a Páscoa de forma diferente, porque a Páscoa é uma festa, é uma celebração instituída por Deus, é para ser comemorada de acordo com os princípios e o conteúdo do próprio Deus ensinado na Bíblia. Por isso o que ele está falando da Páscoa é da morte. Ele está falando do próprio Deus que morreu por mim e por você. Então eu posso, aprendendo a olhar para a morte, encarar a minha morte. E desta forma, poder viver de forma diferente. Por isso você podia olhar para a pessoa que está do seu lado e você podia dizer: eu espero que você morra, mas que você saiba morrer de acordo com a Bíblia. Pode falar. Pode falar. Se está brigado, gente, enche a boca. Fala mesmo: eu espero que você morra. Who wants to live forever? Já dizia Highlander por intermédio do Queen. Who wants? Ninguém consegue. Então como é que a gente encara a morte? Jesus antes da morte.
antes de começar a se entregar de fato, ele senta com os discípulos e diz: nós vamos celebrar a morte, porque Páscoa é celebração da morte, mas eu quero ensinar para vocês como é que vocês encaram a morte. E aí ele chega no começo do capítulo 14 de João, que eu acho uma declaração de amor de Deus para mim e para você. Ele diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês sabem, de uma certa forma, que o último momento da vida de vocês é que vocês vão ter que encarar um inimigo. No último momento da vida de vocês, vocês vão ter que encarar de frente algo que pode tirar a vida de vocês. Esse algo é a morte. E ele diz: não é necessário temer a morte. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Como eu tenho visto pessoas que morrem de medo da morte, inclusive de crentes. Como eu tenho visto crentes dando um papelão, um vexame, fazendo um papelão, dando um vexame por causa da morte. Porque ainda não entenderam o significado da Páscoa. E Jesus senta com seus discípulos e diz: não é necessário temer. Não é necessário temer. Não é necessário temer. Sabe por quê? Porque medo é fruto da incerteza. Medo é fruto da insegurança. Medo é fruto da cegueira, de não saber o que vem à frente. E Jesus está dizendo: vocês não precisam temer, porque mesmo que morram, vocês viverão eternamente, porque não é algo escondido de vocês, não é algo que vocês não sabem o que vai acontecer, mas é algo qual eu já ensinei a vocês, e já expliquei, e já tratei. Aquele que morre acreditando em mim, passa da morte para a vida. Não necessita temer. Nós temos um problema quando enxergamos a morte como um fim, e não como um começo. Nós sabemos o que vem depois da morte. É tão engraçado que Paulo nos diz o seguinte: o viver é Cristo e o morrer é? Aí eu pergunto para vocês: quantos de vocês que têm empresa e trabalham, ambicionam por lucro, mas se empenham por obter lucro? E quando se dá o resultado positivo, como se festeja, como se celebra, como se comemora. Esse mês a gente ganhou mais do que a gente gastou. É lucro. É lucro. E aí a gente aprende na Bíblia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quando a gente trata da morte, a gente não comemora como se fosse um lucro. Porque a gente ainda não entendeu o que é a morte. E Jesus vem trazendo o conceito de dizer: vocês não precisam temer. Vocês não precisam ter medo dela. Isso não é algo que assusta. Segunda característica do texto é que ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E aqui começa uma declaração de amor de Deus. Não é necessário temer a morte. E lembre-se, Jesus é o bom noivo. O que você está falando, André? O que isso tem a ver com um bom noivo? Jesus, quando explica isso, ele está falando por uma cultura, a cultura judaica, que tinha o seguinte costume: eu queria me casar com a Dani, minha esposa linda e maravilhosa, mas eu só estava namorando com ela e eu queria assumir um compromisso com ela. Eu pego meu pai, vou na casa dela, e o meu pai trata com o pai dela, com a família dela, dizendo o seguinte: ó, meu filho está interessado na sua filha, ele é um partidão. E eu quero dizer para você que eu queria estabelecer um acordo com você de que minha filha e seu filho casassem. A Dani olha para mim, mas assim, na hora que olha, ela tem a convicção absoluta de que é o maior negócio da vida dela. E ela olha para o pai dela e diz: vai, pai, aceita. O pai dele olha para mim e diz: filha, que negocião. E só se ouve aquele grito de dentro da cozinha:
Quem era? A sogra. Mas como naquela época a cultura era mais machista, o pai chega e diz, tá certo. Vira para o meu pai e diz, fizemos um acordo. Meu pai me pega, tira da casa da Dani e me leva para a casa dele. Diz, filho, aqui a gente tem muita coisa, muito terreno. Então agora está na hora de você crescer, você virar homem, assumir e ter responsabilidade, porque casamento exige isso. Então você, como um bom noivo, o que você vai fazer agora? Você vai construir uma casa, aqui na nossa casa, no nosso terreno, você vai construir uma casa digna para receber a sua noiva. Constrói, cara, do melhor jeito. Não vai pôr chuveiro elétrico, vai pôr chuveiro pressurizado com temperatura da boa, cara. Não vai pôr qualquer mesinha, é toda esquina. Você vai colocar as coisas de primeira, cara. Você vai encher a sua casa do que há de bom e do que há de melhor. Completado, construído, terminado essa obra, nós vamos lá buscar a sua noiva, porque você só vai buscá-la no dia que a sua casa estiver pronta. Como bom noivo, prepara a sua casa, dê condições de moradia, e aí a gente volta para lá. O noivo vai na casa do pai, constrói a casa para a sua família e diz, pai, estou pronto. Ele diz, agora pode buscar a noiva. Com a casa pronta, ele retorna. E ele retorna sem avisar. Ele está tão ansioso para mostrar a casa nova e para a vida a dois, que ele nem manda um WhatsApp dizendo terminei a casa. Ele simplesmente volta. E diz que os amigos dele vão cantando. E a noiva, como não tinha toda a rede social da época e os canais de comunicação, ela tinha que estar pronta sempre, preparada. Porque na hora que ele chegasse, se ela não estivesse pronta, ele voltava e falava, eu não quero esse negócio. E ela tinha que estar pronta sempre, preparada. E assim que ele chegava, quase um ano depois da cultura judaica, é assim que ele chegava, ela pronta, ele levava para casa. Jesus diz o seguinte, na casa de meu pai há muitos aposentos. Há muitos aposentos. A casa do meu pai tem muito espaço para a gente. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. A casa é grande, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Porque eu sou um bom noivo. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. O texto continua dizendo que algo mais ele propõe. Ele diz ainda o seguinte, e se eu for e lhes preparar lugar, quando estiver pronto, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Deus está dizendo, eu sou noivo. Jesus está falando, eu sou noivo. Eu vou preparar o lugar. Quando tudo estiver pronto, eu volto. E eu levo para vocês, para onde eu vou estar. E a gente vai ficar eternamente juntos. Por isso, o noivo vem nos buscar. O noivo vem nos buscar. E existem duas formas do noivo vir nos buscar. Pode ser aquela forma do final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar de uma vez por toda, e Ele vai levar toda a sua igreja. No abrir e fechar dos olhos, a gente vai se encontrar nas nuvens, o noivo voltou. Mas o noivo vem nos buscar, exatamente quando neste fim de vida, a coisa se encerra. O noivo veio. Recentemente, eu fui conversar com uma pessoa, e a pessoa estava revoltada porque a irmã tinha morrido. E ele virou para mim e falou assim, mas por que, no meio de um mundo tão ruim como o que nós vivemos, tanta gente má poderia ter morrido? Por que a minha irmã, que era tão boa, morreu? Você não entendeu ainda. O seu conceito de morte está muito limitado. O noivo veio buscar a noiva. Que Deus incrível. Eu encaro a minha morte como lucro, porque o viver é na expectativa do dia que o noivo vai voltar. O viver é Cristo, o morrer é lucro, é viver eternamente com o noivo, na casa do noivo, cuidada pelo noivo, zelado por ele. É num lugar pronto para isso.
Conheço a história, eu ouvi uma certa vez, de um casal missionário que foi trabalhar, se eu não me engano, na China. E ele viveu na China por vários anos. E o casal retorna para casa, e retornam de navio, era uma viagem longa. E no retorno para casa, eles estavam no navio comemorando, achando que iam chegar em casa assim que atracassem no porto. Ia ter festa, bandeirinha, bexiga, bolo, uma cantoria. Voltaram, os missionários voltaram. Os caras dedicaram a vida deles na evangelização dos chineses. E olha, eles cumpriram a tarefa, chegaram de volta. O navio atracou. Eles olharam para o porto, não tinha nada. E pensaram, é festa surpresa. Devem estar todos escondidos lá em casa. Chegaram em casa, a casa estava fechada. Os panos ainda sobre os móveis todos, a casa cheia de pó. E o casal entra e eles começam a arrumar a casa. A mulher entra na cozinha, começa a preparar alguma coisa. O marido vira e diz, eu estou indo embora. Eu vou dar uma volta agora, porque eu estou indignado. Nós voltamos para casa e não tinha ninguém para nos receber. Nenhuma festa, nenhum cafezinho, nenhum bolo. Eu preciso sair um pouco para pensar e entender o que tudo aconteceu. E ele saiu e foi passear. Quando voltou, a mulher continuou lavando a louça e perguntou para ele, você entendeu o que aconteceu? E ele virou e disse, não, eu não entendi, eu ainda estou indignado. Ela disse, pois eu entendi. O que é que aconteceu? Ela disse, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Um dia o noivo veio nos buscar. E o noivo sabe fazer festa. O noivo pagou um alto preço. O noivo nos deseja ansiosamente. O noivo contou no Velho Testamento a história toda a respeito dele mesmo. No Novo Testamento, ele encarna a história, dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus, eu pago o preço para viver a eternidade com vocês. Por isso o texto continua numa pergunta, numa resposta de Jesus a Tomé, quando Jesus diz, vocês sabem o caminho, e Tomé, aquele que precisava colocar o dedo na ferida, no furo das mãos e no lado, dizendo, eu não sei qual é o caminho, o Senhor precisa nos ensinar do caminho. E Jesus olha para Tomé e diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tomé, eu sou o noivo. Tomé, eu estou preparando a casa. Tomé, eu estou pagando o ingresso. Tomé, eu estou pagando a sua dívida. Eu estou pagando tudo aquilo que você não pode pagar. Tomé, por mais que você queira cumprir a lei, você nunca vai conseguir. Tomé, você vai se cansar de matar animalzinho, e esses animaizinhos ainda assim não suprirão a carência ou o montante que falta para você quitar a sua dívida. Por isso, Tomé, o Cordeiro de Deus está aqui, preparando tudo o que precisa, para que você tenha todo o direito, e eu tenha todo o direito, de tê-lo toda a eternidade comigo. Viva olhando para isso e saiba que quando você morrer, ainda assim viverá, e nós estaremos juntos para todo o sempre, porque eu paguei o preço do seu pecado. Que história linda, que Deus incrível. O noivo que ama a noiva e dá a vida por ela, para que eles possam passar a eternidade juntos. Por isso eu só quero terminar essa noite fazendo uma pergunta para você. Como noiva, você está preparada? Porque o noivo já fez tudo o que precisava. Mais cedo ou mais tarde, o noivo volta para buscar a sua noiva. E você? Você está preparado? Ou você continua na meritocracia, tentando fazer valer a sua vida a qualquer custo? Entre os acertos e os erros da minha vida, eu acertei mais. Eu fui e eu cometi alguns erros, mas eu sou muito melhor pessoa, muito mais pessoa bondosa do que maldosa. Eu sou assim. Enquanto você pensa desta forma, você continua crendo
que não cumpriu a lei, mas que precisa sacrificar de vez em quando alguma coisa, para que você tenha o valor pago do teu pecado. E Jesus está dizendo, eu paguei, eu sou o noivo, eu estou vindo te buscar, você não precisa fazer mais nada, eu já fiz por você, porque eu sou o noivo, porque eu amo você. Você como noiva, está pronta? Você como noiva, está pronta? Pensa a respeito disso. Vamos ouvir a última música.